Vamos tentar fazer com que essa palestra seja light, participativa, né? Porque na realidade aula vocês aprendem comigo, eu aprendo com vocês, né? Então a gente falou algumas coisas aqui muito interessantes. A primeira é da sabedoria do pessoal do campo, né? Não é só do campo, né? O agricultor, o pescador, o índio, o quilombola, né? Com certeza, eles já têm uma coisa que é o notório saber. Eles têm a vivência, eles têm o conhecimento que eu não tenho. Então, eu aprendo com eles, eles aprendem comigo. Então, não quer dizer que a academia... tudo bem, a gente está na academia. Mas, se eu tiver que fazer um trabalho no campo, né? E analisar alguma coisa sobre o pescado, eu não vou chamar o ictiólogo de Harvard. Eu vou chamar o pescador da região. Ele conhece muito mais o pescado dali do que... Tá saindo a minha voz, hein? Também não quero ficar sem voz, não. Alô, alô, alô. Aumenta só um pouquinho, tá? Bem... Alô, minha voz tá saindo a voz? Tá bom, sim? Tá bom. Então, meu nome é Luzia, né? Eu sou professora da Unirio na área de meio ambiente, né? Fiz doutorado, né? Na área de ciências ambientais, trabalhei muitos anos com peixes, né? Que foi a minha vivência. E o meu doutorado para cá, foi 96 a 2000 para cá, eu venho trabalhando com o sistema de informação geográfica e impactos ambientais, né? Então hoje a gente vai falar, eu não vou entrar em detalhes de como se faz um georreferenciamento no campo, mesmo porque para você fazer um georreferenciamento no campo, você tem que fazer tudo de acordo com as normas técnicas, você tem que ter a ART, independente de você ser pós-graduando ou não, um técnico que tiver um curso de gestão, aqui como vários têm, né, ou um curso específico disso, pode fazer georreferenciamento no campo, tá? Então, basta ter a ART e o curso que dê a possibilidade para que ele faça isso. Então, é uma área, como vocês viram, né? Agora, o CAR é obrigatório, né? E quem não fizer, como a palestra do Carlos falou, não vende, não tem nenhuma produção, não pode fazer nada com a sua produção. Então, você tem que ter o CAR, é obrigatório. E agora vão surgir vários pedidos de CAR, né? Então, muita gente vai entrar nessa área, que é uma área bastante promissora, né? Trabalhar com georreferenciamento no campo, né? Vai abrir muito espaço para isso. E vocês, né, como uma primeira turma aí que vai ajudar a gente nesse sentido, a gente tem que agradecer muito a vocês, porque foi falado também numa palestra o quê? Não adianta a gente chegar lá no final com um produto que o INCRA está pedindo, se a gente não tem o campo, se a gente não tem uma das coisas principais para a gente e para o INCRA, para a gente gerar esses estudos que a gente vai falar sobre eles, é o campo. Então, independente se vocês têm ensino fundamental, médio, se vocês têm ensino superior ou não, vocês são peça fundamental nesse nosso trabalho. Então, se sintam muito importantes, porque é um trabalho que vai ter realmente, vai ser, vamos dizer, cansativo, mas eu tenho certeza que vocês também vão aprender muito e vão gostar no final do que vocês vão fazer. E vai gerar uma experiência para vocês, que depois vocês vão poder usar essa experiência em trabalhos futuros, né? Nessa área mesmo.
Então, sem mais delongas, eu às vezes falo muito rápido, eu sou o contrário da professora Edna, eu falo muito rápido, então aí você fala, não, Luzia, pode me interromper, dá uma paradinha aí, tá? Bem, ontem nós já tivemos algumas falas bastante interessantes, que foi a do Gabriel, que ele já mostrou aí um programa, né? Falou de algumas imagens, falou do Rapatra, falou do que a gente iria utilizar no campo, e até ontem, vamos dizer assim, a gente não sabia qual seria o material que a gente teria acesso, né? Porque a gente fica falando, na imagem, Sentinel, Landsat, muita gente pode perguntar o que é Sentinel, o que é Landsat, o que é Iconos, o que é né? Então, não se preocupem com esses nomes, porque o mais importante para vocês é que a imagem esteja ali no aplicativo e que vocês possam marcar os pontos, as linhas, os polígonos. Mas ontem a gente achava que a gente ia trabalhar com uma imagem de 10 metros de resolução, mas eu vi o aplicativo e o aplicativo ele começa com 10 metros, mas ele vai aproximando e vocês conseguem ter uma resolução melhor, porque ele usou uma imagem no final spot. Mas fui saber ontem que é uma imagem também da França, né? E um satélite francês, e aí a gente conseguiu ver, vocês vão ver essa imagem nítida, mas a gente soube ontem que a gente vai ter acesso, daqui a uns 60 dias, não sei bem, isso pode atrasar ou adiantar, a gente não sabe, a drones, né? Então isso vai ser bem legal, porque vocês vão chegar no campo e vocês vão ver com nitidez, né, o que vocês, né, para fazer esse mapeamento, né? Então, o georreferenciamento do imóvel, né, ele é realizado por uma norma técnica. Então, tem a norma do INCRA 2013, que fala do processo do georreferenciamento no campo. Ontem, inclusive, o Carlos, na palestra dele, falou não é a resolução, decreto, né, o decreto 7.000 e alguma coisa, que eu nem vou falar nele hoje, porque nele tem aquele erro que a gente falou, né, que quando fala da planta, fala 1 para 50 mil. Na realidade, para você fazer um georreferenciamento, você tem que usar uma imagem de alta precisão, né? Então, não sei o que aconteceu ali, mas a norma técnica do INCRA fala sobre isso. Mas a gente tem que ter cuidado com o GPS, né? O GPS, ele pode ter um erro na precisão, né? Dependendo do GPS, tem que ser um GPS com uma precisão melhor. Eu, quando comecei a trabalhar com isso, numa área restrita, eu usei um GPS numa área restrita, que depois eu cheguei, como eles chamam ali no escritório, né, para ver as imagens que já estavam ortoretificadas, e o aparelho, o georreferenciamento me mostrou como se eu estivesse em cima de um morro, né, do lado. Então, pode haver erros. Então, o GPS é uma das formas da gente fazer o georreferenciamento. O Estação Total é um equipamento que tem uma acurácia né, vamos dizer assim, uma resolução, você tem os dados ali, não só do relevo, né, da topografia, como também dos pontos que você está georreferenciando precisos, né? E no caso desse georreferenciamento, diz o seguinte, que o perímetro, ele pode ser levantado tanto, né, com GPS ou misto, né, que seria o cara aí no campo, e as coordenadas dos vértices do perímetro devem atender uma precisão de 0,5 metros, né? Então a norma diz isso. E você tem que também
ter um memorial descritivo para descrever o terreno e seus confrontantes, né? E isso é muito interessante, porque a gente, nesses dados que a gente viu, a gente vê que alguns lotes estão sobrepostos a outros, em alguns assentamentos que a gente viu, né? Como a gente viu também nas outras palestras, o georreferenciamento é obrigatório no estudo do CAR. E o CAR é obrigatório hoje para que você possa exercer as suas atividades no assentamento, né? Eu não vou falar também de novo no CAR, né? Já falei, a gente vai falar muito mais sobre isso. E nessa página aí, que antes esse pedido de que a pessoa entregava a sua planta, né, e o seu memorial, era tudo analógico, agora é tudo digital, né, tudo nessa página aí do CIGEF, né. Então, isso pode realmente agilizar esse CAR, né? Embora também na palestra de ontem foi dito que o que tem mais é o pedido, ainda não tem o CAR, porque o CAR demora, né? Mas tendo o protocolo, como eles já falaram, a pessoa já pode atuar, né? O importante é ter o protocolo, né? Uma outra maneira de você fazer o georreferenciamento, que não seja por GPS ou por estação total, seria a imagem de aerolevantamento, né? O avião tem ali uma câmera acoplada e ele faz as imagens, onde você pode ter também junto com essas imagens todas as curvas de nível, hidrografia, né? Só que um aerolevantamento, você contratar uma pessoa para fazer um imageamento, um mapeamento com um avião, é muito caro. Então, para vocês terem ideia, né, ali a curva de nível em cima da imagem, você vai dando zoom, aqui a gente está em 1 para 5.000 e alguma coisa, vai reduzindo até você chegar ali, ver, inclusive, não sei se isso é boi, se isso é ovelha, o que é isso, mas você vê os animaizinhos ali no pasto, né? Então é uma imagem de alta precisão. E o que vocês vão ter no futuro é uma imagem de alta precisão também, porque é uma imagem de VANT. No final eu fiz um print do aplicativo e vou mostrar para vocês uma imagem que eles fizeram ali quando a gente foi em Paraty, usando o VANT, né? A VANT, né, que é o veículo aéreo não tripulado, além dele ser, levando em consideração o aerolevantamento, ele é mais barato, embora seja caro também, mas ele é mais barato. E uma VANT, esse veículo, o drone, ele não é pilotado, né? Então ele pode ir a lugares inacessíveis, né, para nós, e mapear em áreas difíceis, né? Então é uma tecnologia bastante interessante, né? E que você tem uma precisão cartográfica excelente, inclusive com a altimetria, né? Que a gente precisa também da altimetria, né? Que seria o relevo, né? O relevo. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode me interromper, tá? Eu no meio. Vocês estão tão cansados, eu estou até... Então, o que é esse mapeamento? Nesse mapeamento, você vai olhar o seu mundo real, a sua paisagem, né? E você vai transformar essa paisagem num mundo do SIG ali, né? Em representações do sistema de informação geográfica.
Então você vai ter ali nesse sistema todas essas camadas que vão ser cruzadas. Hidrologia, relevo, solo, vegetação, as imagens, dados de campo, né? Hoje você tem satélites que fazem, que te produzem dados de diferentes tipos. Carbono na atmosfera, por exemplo, né? E ontem também, na palestra do Gabriel, ele falou da questão, né? Se a gente não tivesse acesso a um vante, né? A um veículo não transportado, não tripulado, a gente teria que usar, ele até usou o nome SRTM, né? Então, às vezes a gente fala assim, gente, onde eu estou? Estou no espaço, na Lua, SRTM, Landsat, não sei o quê. Para quem não está na área, é confuso, né? Então, o SRTM, a gente tem dois tipos de imagem. A gente tem a imagem que a gente precisa da energia solar para a gente fazer o mapeamento. É o caso do aerolevantamento, é o caso dessas imagens que ele citou ali, Landsat e tal, e outras. Mas tem as imagens que a gente não precisa do sol, da energia solar, que são os radares. Então o SRTM é um radar. Ele pode fazer o seu mapeamento da altimetria, por exemplo. Ele atravessa a copa das árvores e ele te dá o imaginamento de toda o que está embaixo, o que você enxerga abaixo, né? E isso é muito interessante, porque como ele mostrou ali, por esse radar você pode fazer as bacias hidrográficas, a declividade e a altimetria do terreno, tá? Mas, nesse caso, se a gente... E isso, estou falando tudo em... Não pense, isso é caríssimo. Não. Eu estou falando em imagens gratuitas, que você pode pegar nos sites, imagens gratuitas, diversos tipos de imagem, programas gratuitos, como o Spring, o QGIS, né? Além disso, você tem... uma série de outros dados que você também pode coletar em base de dados existentes, que são livres, né? Eu vou mostrar aí duas bases de dados que a gente também já pegou dados dessa base, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente está olhando ali aquele mundo real, né? Esse mundo real aqui. Essa imagem aqui nem é um aerolevantamento, é uma imagem de 1 para 5.000, que quando você vai aproximando, você começa a não ver muito nitidamente mais. Mas você está vendo aqui vegetação, a gente está vendo aqui tanques, que podem ser de piscicultura, né? Enfim. Mas a questão é, a gente só vai ter certeza se é piscicultura, se é aquacultura, outro tipo de criação, se é camarão, seja o que for, se vocês disserem, não, aqui nesse reservatório é peixe, não, é camarão, tá? A gente só vai saber se naquela área, porque a gente vai ver que é uma área agrícola, né? Mas a gente só vai saber que área agrícola se vocês falarem pra gente, né? Porque muitas vezes a gente, pela imagem, a gente não consegue distinguir que cultura é essa, né? O importante é que quando a gente olha o meio físico, a gente sabe que cada meio físico é diferente. A gente tem gente aqui da Bahia, do Sul, da Amazônia, do Minas Gerais, Rio de Janeiro, enfim. E cada meio físico é diferente, é um bioma diferente, é um tipo de solo diferente, é um acesso diferente. O pessoal da Amazônia, esse assentamento, o acesso é via rio, né? Então, cada local tem essas condições, esse meio físico diferente, tá? E a gente pode fazer esse mapeamento.
né? E para fazer esse mapeamento, a gente tem dados diferentes, vetoriais. Dados vetoriais são linhas, pontos, nós, polígonos, tá? Que vocês fecham. Dados matriciais são imagens, as imagens que vocês vão ter acesso, né? Que a gente vai precisar. Por exemplo, a área de mata, qual é a área de reserva legal, qual é a área desmatada, né? E dados numéricos pode ser a declividade, a altimetria, dados de campo, né? Então tudo isso vai compor um banco de dados que a gente vai trabalhar, né? E algumas das questões que o CAR fala, né? A primeira seria o georreferenciamento de imóveis rurais, dentro da normatização e com aquela acurácia, né? Vamos dizer assim, aquela precisão, né? A delimitação das áreas de proteção permanente, as APPs, né? Então, vou fazer não sei se vocês vão conseguir relembrar, estão cansados, né? Mas tudo bem. Ontem, na palestra do Carlos, ele falou, a Laura também falou um pouco na dela, das APPs. E ele falou que lotes, né, assentamentos menores, podem preservar uma menor área de APP, né? Mas pensem bem, o Rio... Aí vamos entrar em legislação, né? Porque não adianta a gente ver o ambiente, o ambiente, né? A mata está ali, eu estou aqui, a lei está lá, e não é assim não. O ambiente a gente está aqui modificando a todo momento, a gente está inserido dentro dele, e existem leis que têm que ser respeitadas, né? Eu vou falar o nome dessa lei, mas não precisa decorar nada, tá? É só uma... A Lei das Águas, a gente teve agora o Dia Mundial das Águas, 22 de março. A Lei das Águas, a Lei 9.600, agora no final do dia, né? Já estou com a cabeça... Mas a Lei das Águas diz que a bacia hidrográfica é uma unidade de estudo. Uma unidade de estudo quer dizer, você tem um rio... que embora esse rio, estou dando um exemplo aqui, o Rio Paraná. O Rio Paraná, de um lado é Mato Grosso do Sul, do outro você tem São Paulo, e mais para o sul você tem o Paraná, né? Se você pegar dados só da área de São Paulo, você não vai ter uma unidade de estudo, né? Então, para você estudar uma bacia, hoje você tem que ver como uma unidade, né? E se você pensar que vários assentamentos na margem do rio, e que um vai desmatar um pouquinho, o outro vai deixar mais, outro vai deixar um pouquinho, o outro vai deixar mais, é uma questão também ambiental que tem que ser analisada, tá? Mas nós não vamos analisar aqui, eu só estou... Tá? E quem tiver alguma coisa para falar, concordar, discordar, opinar, pode falar, tá? Pode falar, viu? Eu sei que você está cansado, mas não tá? Bem, a reserva legal também, né? Que a reserva legal é aquela reserva, a professora Laura falou, que 20% da área tem que ser preservada, parte com vegetação nativa, e uma parte pode ser uma vegetação que não seja nativa, né? Os remanescentes da vegetação nativa, que também tem, a área rural consolidada, de acordo com aquela lei, né? Antes de 2008, de julho de 2008, depois de julho de 2008. Desmatou até antes de 2008, senão depois já não pode mais. E áreas de interesse social de utilidade pública, né? Áreas que você tem ali quilombolas, tem índios, né? Tem sítios arqueológicos, né? Então,
você tem aqui uma área de mata. E a gente pode ver que, claro, né, a cobertura vegetal nativa ela não é regular, ela é irregular, né? E a reserva legal, ela é a percentagem que tem que manter a mata nativa e ela tem que ser usada sustentavelmente, né? Bastante interessante, né? A APP, né? A gente vê aqui a APP, a área marginal ao rio, a mata ciliar ou também mata ripariana, né? Ela é chamada, ela também tem que ser preservada, como também as áreas de altitude acima de 1.800 metros. Então você tem ali no Código Florestal te indicando o novo Código Florestal, o que pode e o que não pode, né? Então, as áreas consolidadas, a única forma de garantir a veracidade é você ver as imagens de satélite das duas datas. E isso eu também soube ontem que vocês vão ter acesso. Vocês vão ver as imagens de antes e as imagens de depois. Então, vocês vão saber se antes, né, aquela área já estava desmatada ou se ela foi desmatada depois, né? E aí você pode calcular o que restou da vegetação e também o que você tem a mais dessa vegetação, porque inclusive você pode comercializar isso aí, tá? Com cotas, como também já foi falado aqui, né? As áreas agrícolas ou pastagens são áreas regulares, né? São áreas regulares, né? Triângulos, áreas irrigadas que podem ser em círculos, né? As áreas de pastagem também. Então, tudo isso aqui tem um georreferenciamento no espaço, tem uma área, né? Tem um perímetro. O rio, né? O rio, ele, claro, é uma linha irregular, diferente da estrada. Então, quando vocês forem traçar isso no aplicativo, qual a importância disso? São rios pequenos, são rios intermitentes, que se vocês tiverem possibilidade de fazer um traçadozinho desse rio, para a gente é importante, tá? Mas a gente vai ver conforme o trabalho ir caminhando e vamos ver quando vocês receberem as imagens de alta resolução. Até lá, se não for possível, o que vocês fizerem que for possível, nós agradecemos, tá? Em relação ao reflorestamento também, são áreas regulares, porque a gente fala também, voltando à agricultura, né? Se a gente olhar numa imagem de satélite e cruzar a agricultura com a altimetria, né, a gente vai saber quem é quem, porque a gente não planta arroz em cima do morro, né? Então, uma agricultura sazonal, você vai plantar próxima a rios. Uma agricultura perene é outra coisa. Então, pela altimetria, você cruzando, você já tem ideia que aquela cultura não é uma cultura que vai exigir uma irrigação, né? Bom, em relação ao reflorestamento, né, o novo Código Florestal diz que você pode fazer o reflorestamento conduzindo o terreno a uma regeneração natural. Isso também foi falado pelo Carlos ontem. O plantio de espécies de árvores nativas, embora a professora Laura falou que espécie nativa é cara, então se puder produzir, ótimo, né? Ela vai tentar fazer isso aí com alguns, né? Você me jogou a beça na minha, eu vou jogar você na minha também. Plantio de árvores nativas, mais a condução da regeneração natural e também os sistemas agroflorestais, que é o que a gente também está querendo implantar, né, com esse projeto. E com isso a gente vai ter
com reflorestamento, a gente vai ter informação sobre a situação do assentamento, se essa área foi reflorestada após a 2008 ou antes, se foi desmatada antes ou depois, a gente também vai ter essa... E a intenção desse reflorestamento, caso não tenha sido de ordem legal, qual é a intenção dele? É comercial? Ele está plantando alguma coisa para sustento, né? Os açudes também, a gente vai ver que no campo a gente tem açudes naturais, né? E a gente tem açudes artificiais, que são aqueles açudes que tem uma barragem para aproveitamento dessa água, tá? A gente vai ver isso também no campo. Gente, já estou me colocando que eu vou... formas e tamanhos dos alvos. Os alvos seriam aqueles objetos que a gente vê, né? Então a gente vê aqui, ó. Isso aqui é um assentamento de Barra Grande, né? Em Paraty. Porque foi o primeiro que a gente foi. Então eu tô tendo esse aqui como um caso também. Mas vou mostrar um outro também. E a gente vê aqui que alguns lotes estão sobrepostos. E alguns lotes estão encravados, como chamam INCRA, né? Um lote dentro do outro, né? Eles chamam isso de encravado, né? Eu fui ler sobre como isso é denominado, né? Então a gente tem essas questões que a gente também vai se deparar no campo. Se você está lá no campo, você não vai ver que... você pode até ver, peraí, você já está dentro do lote do João. Mas na imagem você vê isso claramente, né? Então, a gente teve aqui nessa chamada alguns pedidos, né, de assentamentos que a gente vai ter que analisar, né? E aqui a gente vê, por exemplo, a situação da região norte, né? Bom, por esse mapa aqui, a gente está vendo aqui os assentamentos, mas a gente não sabe quem é quem, né? A gente está vendo que são assentamentos, mas a gente não sabe nome, não sabe PA, não sabe nada, a gente sabe que eles estão lá. Então a gente tem que buscar na base de dados quem são esses assentamentos aqui, tá? E aí, também voltando às palestras de ontem, o Gabriel mostrou ele descarregando os assentamentos do Ministério do Meio Ambiente. Lá você pode fazer no SICAR o download e você tem ali o acesso aos assentamentos, né? Só que eles vêm um monte ao mesmo tempo. Então, para você definir quais são os assentamentos que está nesse pedido de chamada, você tem que fazer uma limpeza ali e retirar só aquele que você quer. Tudo bem. Só que esses assentamentos aqui, no Ministério do Meio Ambiente, estão com um código, sei lá, um número enorme, tá? Que não é o mesmo código do INCRA, porque o código do INCRA é PA tal, e o código do Ministério do Meio Ambiente é outro. Então aí está a importância da gente homogeneizar o número desses lotes, que é o que vocês vão fazer lá no aplicativo. Vocês perguntam, né? Nome do lote, número do lote, proprietário. Então, com isso, a gente vai ter uma coisa homogeneizada. A gente vai saber, né? Na base de dados, se a gente tiver mesmo com um número diferente, mas vocês colocando ali a coordenada do lote, que tem uma parte que vocês vão colocar coordenada do lote. Coordenada do lote seria a coordenada da entrada do lote, a sede, né? Então, quando vocês colocam a coordenada da sede, eu já sei, se a coordenada bater com essa aqui, eu já sei que esse aqui é o PA tal, tá? Então, por isso que com a coordenada a gente pode descobrir um monte de coisas. E aí a gente vai precisar dos nomes, porque a gente está elaborando esse banco de dados e não pode o IBGE ter um nome, o INCRA ter outro e
o SICAR, né, do Ministério do Meio Ambiente, tem outro. Então, o que está se buscando hoje é uma homogeneização. Então, no site, eu vou mostrar ali no site do INCRA, vários órgãos estão se unindo para montar um banco de dados conjunto, onde você pode buscar dados de um e de outro e cruzar. Porque hoje é difícil, os órgãos trabalham cada um na sua casinha. E não pode mais acontecer isso. Porque não adianta o órgão CPRM, especializado numa coisa, o INCRA, a Agência Nacional de Águas, cada órgão especializado em alguma coisa. É necessário que os órgãos se unam e que tenham uma base que converse entre si. Então, hoje a gente tem essa questão, né, que está sendo implantada e que espero que seja realmente implantada para que seja melhor, que a gente possa ter o acesso a esses dados, né, sem tanta dificuldade. E aí, eu estou indo para trás. E aí tem algumas questões que a gente pede para vocês, né, que é justamente essa. Por exemplo, a coordenada do lote, né, isso é uma. Localização das fontes de obtenção de água. Uma questão importante, a gente tem que saber a questão da obtenção de água, da onde ele tira a água. Ele tira do poço, ele tem uma cisterna, ele sei lá, tem vários locais onde ele pode tirar a água. E isso é uma questão importante ambiental, né? A outra questão é da atividades produtivas, agricultura, pecuária, né, piscicultura. São informações importantes que a gente precisa para fazer esse cruzamento dos dados. Uma outra informação é uma questão que também tem no questionário. Unidades de produção, né? Área da sede. Essa área da sede, se a gente tiver... geralmente, ele pode ser que ele tenha, mas pode ser que ele não tenha. Com uma imagem de alta resolução, tem como a gente ver isso na imagem, tá? Mata nativa, né? Área florestada, área de pousio, área de pastagem nativa. Foi essa questão que você, não foi, Laura, que você colocou ali, que é uma questão difícil, que a pessoa fica sem saber. Peraí, eu não tenho isso contabilizado, né? Aí a Laura me passou a coordenada do lote onde ela estava. E aí, com a coordenada, a gente tem como saber qual é o lote, né? Então, nesse lote, se a gente tiver uma imagem de alta resolução, a gente tem como saber qual é a área da mata nativa, né? Agora, a florestada, né? A gente vai ver ali que tem uma área florestada, mas foi florestada quando, né? Então, são questões que a gente tem que trabalhar tudo isso com os dados, não só com as imagens, mas com os dados que a gente recebe do aplicativo. Por isso que vocês são muito importantes para passar, né, esses dados. Vocês são muito importantes no campo, né, para a gente. E aí, outras questões que a gente pergunta sobre estrada. Foi você que falou da estrada ruim? Alguém falou que para chegar ao assentamento, que ontem falou muita gente. Foi você. Foi você, isso mesmo. Passava por estrada muito ruim, né? Então a gente tem hoje banco de dados de vias de acesso. Mas a gente não tem essas vias, né? Essas vias de alta resolução que vocês veem aí, né? Se a estrada é de cascalho, se a estrada é de terra. Então é importante que a gente saiba se tem se aquele assentamento tem uma via fácil, se ele passa por dentro de outro assentamento para poder chegar à estrada, né, que seria a servidão, né? Então são questões importantes. E aí no aplicativo a gente tem, como
vocês vão ver amanhã, não vou entrar em aplicativo hoje mais, tá? Tá? Por favor, eu peço a vocês, não me peçam isso. E amanhã à tarde vocês vão ver, né? E a gente tem aqui algumas questões, né? Então, seria interessante que vocês colocassem a geometria, ponto, linha, né? Ou polígono, né? No caso de área degradada, é um polígono. Área de pousio é um polígono. Desmate pode ser um polígono. Erosão pode ser um ponto. Fonte de água, um ponto. Então, são geometrias que são importantes para a gente, né? E também foi falado aqui que ele tira fotos e tal, então isso é bastante interessante, porque, claro, o cara não vai deixar você tirar fotos de coisas que podem comprometer, porque a gente já viu que isso é difícil, eles, né, não vão ficar levando, às vezes, eu quero ver uma área. Vocês já viram aqui nas palestras, né, nas aulas, que nem sempre eles vão permitir. Então, mas tudo bem. Vocês vão ver ali na imagem que tem alguma coisa de errado, mas às vezes a gente não vai poder verificar com foto, tá? Quando eu trabalhei no Centro de Tecnologia Mineral, a gente ia a algumas indústrias. Olha, não pode bater foto, né? Mas hoje a gente tem celular, né? Quando o cara não olha, clique, aí bota de novo, né? Pelo menos para mostrar nas aulas, né, algumas coisas. Mas não pode, né? E quando a gente faz... Obrigada, querida. E quando a gente faz... Não entendeu, não? Ah, tá, então. Pois é, só não posso falar o nome dos tubarões. Porque já me falaram uma vez, Luzia, o tubarão não mata, ele manda matar. Então, como eu não quero amanhecer um presunto amanhã, eu fico caladinha, tá? Porque as questões ambientais são muito complexas, muito complexas. A gente está falando aqui como se tudo fosse certinho, tudo fosse bonitinho, não é nada disso. A gente vê aí questões horríveis de derramamento de indústrias químicas em Rio, de petrolíferas aí fazendo, né, degradação ambiental, complexos químicos que não fizeram até hoje o replantio da mata Bom, não vamos falar de nomes, né? Mas a gente vê um monte de coisas por aí. Isso aí está sendo gravado, é comprometedor para mim. Mas, então, vamos voltar ali ao aplicativo. Esse trabalho é muito importante, por quê? Porque quando a gente tem a área da mata nativa, a área da reserva legal, a gente está criando um mecanismo para que não haja mais desmatamento. E é isso que a gente quer. Porque se a gente deixar, o cara vai sair aí desmatando, aumentando a área, né? E vai ser um problema muito maior. Então a gente não quer isso. A gente quer a regulação, a regulamentação. E por isso é importante que a gente faça esse trabalho, né? Bem, aí amanhã vocês vão aprender a fazer o polígono. Esse polígono, ele está numa área em branco. Por quê? Porque quando a gente foi a campo, a imagem ainda não estava acessível para a gente, como já está agora para vocês. Então apenas foi testado fazer esse polígono. E nesse polígono tem os vértices, né? Vértice, né? Tem uns vérticezinhos aqui, né? Que delimitam esse polígono. E cada vértice tem uma coordenada, né? Então isso é importante pra gente. E aqui vocês vão ver o aplicativo, ele começa com uma imagem assim, né? Vamos falar nomes, mas essa imagem aqui é uma imagem de 10 metros de resolução. Com uma imagem de 10 metros de resolução, não tem como se fazer detalhamento, não tem. Por isso, será utilizado um VANT, né? Um veículo aéreo
um vante para você ter essa resolução, essa aproximação, essa escala maior que você quer no campo para fazer esse tipo de análise, tá? Então existe uma grande diferença, né, entre essas imagens. E no aplicativo também a gente pode traçar linhas, como falei novamente. Isso foi um teste que a gente fez ainda em Paraty, porque a imagem vai estar embaixo. Então tem como vocês traçarem a distância de uma área para outra, né? Claro, isso a gente vai ter que fazer uma nova verificação na imagem de alta resolução, jogando altimetria para analisar, né? Bom, e aí, aonde a gente tirou esses dados? A gente tirou esses dados do SICAR. E ontem alguém deu uma palestra que eu também achei, falou uma coisa interessante. As vetorizações, que são essas linhas que são feitas em cima dos rios, em cima das estradas, muitas vezes elas estão muito fora, tá? O rio está aqui, a linha está, sabe, com uma distância de mais de 5 metros, tá? De mais de 10 metros às vezes. Então, uma coisa muito difícil. Porque a gente junta ali dados de um órgão, dados de outro, quando a gente vai cruzar, eles não batem, tá? Não é questão do datum, né? Se eles usaram o WGS, que é igual ao GPS, né? Se eles usaram um outro tipo de dado geográfico, né? Não é isso, é a vetorização mal feita, isso acontece. Então a gente tem que ver, como foi mostrado ontem. Aqui não tem rio, então a gente tem que ver na imagem. Não tem rio, vamos tirar. Ah, esse rio aqui está muito fora, a gente vai ter que consertar isso aqui, né? Então acontece muito isso, de se fazer correções, vamos dizer, no escritório, entre aspas, na universidade, onde a pessoa trabalha, né? Então, aqui são os dados do meio ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, o SICAR, né? Os dados do INCRA, como eu falei para vocês, que a gente também obtém dados aqui de assentamentos gratuitamente, a gente baixa, faz o download, tá? E mostrando aqui alguns casos, né? Esse, né, da lotes encravados, lotes sobrepostos, né? Um outro, por exemplo, Mato Grosso do Sul. Esses aqui, que estão só nas linhas, são os dados que eu peguei no Ministério do Meio Ambiente. No Ministério do Meio Ambiente não tinham esses aqui que a gente queria, do pedido aí do edital, o amarelinho e o azul, não tinham. Eu fui conseguir esses dois assentamentos, esses dois lotes, né, dentro desse assentamento, naquela outra base do INCRA. Só que eles ainda não têm lotes, os lotes divididinhos, tá? Então é uma outra coisa que às vezes a gente encontra o assentamento, não encontra os lotes, ou às vezes a gente encontra os lotes, mas a gente não tem a delimitação do lote. Muitas vezes a gente tem a delimitação do lote, mas uma parte do lote está dentro, outra parte está fora do assentamento. Tem um outro caso aqui, onde a gente... Roraima, né? Quem é de Roraima aqui? Roraima? Esse assentamento aqui, que vocês vão ver, parte está no município, Rorainópolis, e a outra está em São Luís, né? Então a gente tem aqui parte do assentamento 1, alguns lotes aqui em Rorainópolis, alguns lotes em São Luís, né? Então um outro caso que pode acontecer. Aqui um caso, tá? Que a gente estava falando de Silva Jardim, né? Aqui, Silva Jardim. Aí eu peguei os dados da Mata Nativa, tá? Os dados da Mata Nativa lá no SICAR, tá? E aí também baixei os dados da Reserva Legal,
que é esse aqui embaixo. Vocês estão vendo alguma coisa de estranho? Embaixo a reserva legal e em cima a mata nativa. Vocês estão vendo alguma coisa de estranho aqui? Quem pode me dizer? Nessa hora eu sei que, vou dizer de novo, estão cansados, mas tentem puxar um pouco da mente, nem que seja o final. Hã? Passou, vamos voltar. Alguém pode me dizer, aqui é a mata nativa, aqui é a reserva legal. Tem alguma coisa de estranho aqui? Hã? Desmatado? Não, aqui é a reserva legal. Né? Esses dois pedacinhos aqui. E aqui é a mata nativa. Alguém pode me dizer alguma coisa estranha aqui? Nos dados do SICAR? A reserva legal está maior que a mata nativa, pode? Pode a reserva legal estar maior que a mata nativa? Pode, no caso de ter sido feito um plantio, né? Porque parte da reserva legal pode ser, né? Mas é uma coisa que você vai ter que averiguar, né? Então, se você vem aqui com a sua... com o seu SIG, né? Com o seu programa, e você cruza aqui a mata nativa com a reserva legal, se você levasse em consideração que não foi feito um replantio, a reserva legal seria isso aqui, e não isso aqui. Correto ou não? Não é? Só que essa área aqui da reserva legal tem 21% do assentamento. Qual é o necessário? Então ele está legal, não é isso? Mas se você for cruzar a mata nativa com a reserva legal realmente, ele tem 15% alguma coisa. Ele está legal? Não. Então são essas coisas que a gente vai ver. A gente não pode confiar. Ah, porque veio dali, veio daqui. A gente não pode confiar nesses dados. A gente tem que trabalhar com dados atualizados, tá? A gente tem dados do Google Earth, que a gente pode até já referenciar, mas são dados de imagens antigas, né? Imagens que não estão atualizadas, como falou, em 6 meses o cara pode mudar. Então, você, para um trabalho realmente de precisão, você tem que usar imagens atualizadas. E você pode até ver a questão da mata, se aumentou ou diminuiu com uma imagem, uma resolução menor. Mas você não pode ver detalhamento com isso. Então, a questão é, quando a gente trabalha com sistema de informação geográfica, depende do material que você tem, tá? Se você tem uma área X e você vai receber 100 imagens mosaicadas, que são unidas umas às outras dessa área. 100 imagenzinhas de alta resolução é uma coisa. Agora, se você vai pegar nessa área X uma imagem de baixa média resolução, o seu trabalho é outro. Tá? Eu tenho quase certeza que essa área que você mostrou. Eu tenho quase certeza que essa área que você mostrou. Para um assentamento sair, ser legalizado, é necessário ter os 20%. Exatamente. De reserva. E você tem uma ideia como as coisas acontecem de qualquer jeito? Até hoje, o assentamento de Cambucais, que foi ocupado em 92 para 93, tem bastante ano, não tem a licença ambiental. É. E eu nem falei nomes, né? Foi você que falou, né? Eu não quis falar, eu não quis. Vou ver a presunto nomes. Agora, o que eu fiz aqui? Eu peguei, ó, olha aqui, ó. Usei uma imagem do Google Earth, tá? Só pra ver, né? Joguei ali pra dar mais uma averiguadinha. Não é uma imagem de 2018, obviamente, né? E nessa averiguadinha aqui, ó, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Essa área aqui é essa aqui, estão vendo? Essa área assim. Vai? Eu tô com a... Aqui, ó. Essa areazinha aqui, essa curvinha, estão vendo aqui? Essa curvinha é essa curvinha aqui, ó. Tá?
Essa areazinha aqui, ó, continua a mata aqui, estão vendo? Essa mata aqui continua aqui, tá? Aqui em cima tem mais uma matazinha aqui em cima, né? Só que podem ter certeza que não é mais isso não, tá? Então, meus amigos, meus colegas, a questão é essa, não é tão fácil, tá? É complicado, é complexo, tá? Mas, com esse trabalho de campo e imagens boas, a gente vai conseguir fazer um excelente trabalho. E é isso que a gente quer, um excelente trabalho. Um trabalho que realmente para a regulamentação, né, que a gente quer, né? Eu achei interessante aqui, né, que a professora Edna estava falando dessa imagem aqui. Eu já tenho uma outra perspectiva dessa imagem. Quando eu olho essa imagem aqui, eu vejo o quê? Eu vejo um círculo, né? Eu vejo um círculo, eu vejo um movimento, né? Como se fosse um movimento. E eu vejo pessoas, como se fossem pessoas de mãos dadas, né? Pessoas de mãos dadas. Eu vejo uma união aqui, né? E no meio eu vejo uma semente que germinou, tá? Que está aqui no meio. Ou seja, a semente só germina se tiver um cuidado, tá? E essa semente precisa da união de esforços, que são nossos, que são de vocês, que também vai ser do INCRA, que também vai ser da Gênesis, que também vai ser de todos os que estão aqui envolvidos nesse projeto. Ninguém é mais importante do que ninguém. Todos aqui têm o mesmo peso. Porque sem um elo, o outro não vai funcionar. Tá? Bem, e aí as questões aqui, tá? Eu também disponibilizo isso aqui para vocês, tá? Quem quiser pode ficar com essa apresentação. O que a gente vai pedir, basicamente, são essas questões aí de geometria. Amanhã vocês vão estar com o pessoal lá da Gênesis para mexer no aplicativo, né, com o Rapatra, para tirar as dúvidas sobre as imagens, né? E em relação a essa geometria, né, essas fotos que a gente pediu são necessárias realmente para regulamentação, para verificação de expansão, de sobreposição, né, sobre as atividades desenvolvidas, né. A gente já viu aqui, quando vocês se apresentaram, né, eu até anotei, a gente tem gente aqui da Amazônia, Bahia, Rondônia, Roraima, Ceará, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né. A gente tem uma gama de pessoas aqui, né? O rapaz da Amazônia, depois é difícil saber o nome assim mas falou, né? Ali a gente faz o que? Piscicultura. Você já falou que é baseado em gado, né? Em bovino, né? Então cada um tem uma realidade. E essa realidade varia com o quê? Varia com o tipo de bioma. É Mata Atlântica, é Cerrado, é Caatinga. Com tipo de solo, com tipo de clima, com tipo de relevo, né? Com tipo de... se tem rio próximo, se não tem, se tem barragem, se não tem. Então, o meio físico vai determinar as atividades. Se chove muito, se não chove, se o terreno é árido, se o terreno é propício, né, para determinado tipo de plantação, né? E a legislação também, então tudo isso vai direcionar para as questões. E aí eu fiz esse desenho aqui, vocês técnicos, né, ali no campo, né, são os que vão nos trazer essas informações, né, que serão a base de tudo, né, onde será levado, né, pela equipe aqui, o pessoal da Unirio, será tratado num banco de dados, integrado, dados também da empresa Gênesis, do INCRA, e outros dados que a gente gerar na internet, e dados de campo, né? E a gente vai trabalhar com esses dados
porque está tudo interligado, né? A mata está interligada com a produção, que está interligada com o desmatamento, que está interligado com o tipo de solo, tudo está interligado. Então, é muito importante esse banco de dados. E depois gerar informações, troca de informações, né? Na web, né? A gente tem ali a página do Rapatra, que a gente vai, né, trocar informações com vocês. Esse banco também vai ser alimentado constantemente com artigos, com coisas que serão produzidas, com mapas, né? E vocês poderão ter acesso, né? Essa web está sendo implementada, né, aos poucos. E alguma legislação, né, para vocês darem uma olhadinha depois. Eu ia fazer, eu queria, que horas são aí, por favor? 6 e? Eu falei tudo isso já? Eu queria fazer uma dinâmica com vocês, né? Mas eu tenho meu colega ali que vai embora cedo, seria uma dinâmica que eu queria aproveitar para fazer umas perguntinhas. Bom, eu queria fazer umas perguntinhas, porque aqui tem gente da Bahia, de Roraima, de Rondônia, né, de Minas. Então, cada um tem um tipo de meio físico diferente, né? Então eu pensei nisso, mas eu iria justamente fazer queria levantar algumas questões, né? Porque vocês falaram muito bem na apresentação de vocês no primeiro dia, né? E aí vocês iriam confrontar as informações da Amazônia com Roraima, com Rondônia, com Minas Gerais, que são áreas diferentes no meio físico, né? Não só da vegetação, mas do acesso à água, do acesso, das vias de acesso, do relevo e tudo mais. E vocês iam ver como é interessante, como se difere, né? Como o meio físico, ele marca, ele determina, né, a produção, as atividades que são realizadas ali, que podem ou não podem, né? Então isso é bastante interessante. Mas eu não vou ficar, tá? Que vocês estão cansados. Eu estou deixando aqui... Oi? Eu gostaria que fizessem, aproveitassem. Estou deixando aqui o meu e-mail, lmorais@unirio, o meu zap, tá? Se vocês quiserem se comunicar por zap, por e-mail, estou aberta a vocês. E vou passar as perguntas. Desculpa, assim, de intervenções, mas é porque a gente fica bem empolgado nessa isso, né? Como falou o Gabriel. É mais ou menos assim. Eu queria deixar algumas reflexões. Por exemplo, a utilização do espaço da unidade rural. Na Amazônia, há toda uma pressão ambiental produtiva e de preservação. Sim. Não é isso? O que é que eu gostaria de compartilhar com o pessoal? Que, assim, uma propriedade de 100 hectares, hoje na Amazônia Legal, por exemplo, lá em Rondônia, eu só posso utilizar 80%, eu só posso utilizar 20% e preservar os 80%. Sim. Ao contrário, daqui do Rio de Janeiro, que eu posso utilizar 80% e só preciso preservar os 20%. Né? Então, o que é que eu vejo? Olha a disparidade do nosso produtor rural, que tem que preservar 80% e não ganha benefício nenhum por estar fazendo isso. Pelo contrário, nós, a maioria daqui que está da equipe, é de Porto Velho, que é a capital do estado de Rondônia. Só para você ter uma ideia, sabe quanto de saneamento básico, porcentagem de esgoto, tratamento de esgoto, Porto Velho, que é a capital do estado de Rondônia, tem? 0%. Nós temos 0%. Para não dizer que é zero, alguns condomínios particulares têm um tratamento, mas faz esse tratamento e vai e joga no igarapé. Então, por questões mesmo ambientais. E também não recebemos nada por isso.
Pelo contrário, a gente fica se transformando, eu costumo dizer que sempre nós somos o quintal, né, do Brasil. O pessoal quer, não, preserva lá na Amazônia, não produz, deixa aqui preservado. Agora vocês vão, aí desculpa a palavra, vocês vão ficar atolados no caos de saneamento básico e alimentação. Então, lá em Porto Velho, eu fiz um trabalho algum tempo atrás. Na verdade, eu tinha um laboratório de análise d'água lá em Porto Velho. E fiz muito na capital lá e fiz esse levantamento. 100% dos poços amazônicos, que são aqueles cacimbões, são infectados com coliformes fecais. Por quê? Porque a gente não tem sistema de tratamento de esgoto, a gente tem uma fossa negra lá na frente e escava um poço lá atrás. Porque muitas vezes a água não chega. É 60% o índice de água que a nossa companhia distribui na nossa capital. Então 40% da nossa população não tem acesso nem à água, tem que escavar um poço amazônico, e aí o vizinho escava uma fossa e aquele material percola. E eu costumo dizer que a gente vive um ciclo da contaminação. A gente bebe a água dos nossos dejetos. E isso fica por isso mesmo. Então eu queria deixar uma reflexão para o pessoal dos outros estados, o quanto um apelo para a preservação da Amazônia, e que isso não é levado em consideração de benefícios para a gente. Por exemplo, a gente paga ICMS, o produtor rural vai pagar ICMS sobre os seus produtos. Então, o governo brasileiro não tem nem essa sensibilidade de fomentar a nossa produção. E aí a gente fica sempre numa dificuldade. Eu costumo dizer, a gente fica se matando para produzir, para inserir tecnologias, para melhorar a produção, produtividade, porque eu concordo que hoje no Brasil realmente não precisa desmatar para aumentar a produção, não precisa. Se você investir em irrigação, e se você investir em irrigação e adubação correta, você consegue duplicar a produção agrícola brasileira tranquilamente. Igual a produção também de animais, bovino. Hoje você tem 1 hectare para um animal. Se você conseguir fazer um manejo simples de adubação, de reposição, ou de fazer um manejo rotacionado nessas áreas, você conseguia botar dois animais por unidade por hectare, você duplicaria a nossa produção em Rondônia. Então, existem essas tecnologias, existe essa situação. E a gente sempre tenta alertar as pessoas para que vissem isso, não vissem a Amazônia lá, de só vamos preservar, ou então que lá, na Amazônia, né, só tem, a galera só vive em cima da jiboia, das cobras e de índio, né? Não é bem assim. A gente tem uma população bem desenvolvida e que precisa ser subsidiada. Aí, se a pressão é internacional, pelos órgãos internacionais, se a pressão é do governo brasileiro, pelo governo brasileiro. Mas eu quero deixar essa reflexão de que nós preservamos e não ganhamos assim diretamente, né? Pelo contrário, somos punidos, porque não temos saneamento básico, nossa situação produtiva ainda de escoamento de produto, como diversas vezes a gente falou aqui, é complicado através das estradas, né? Então a gente sofre bastante com isso. Apesar de que em Rondônia a gente até tenta e tem uma produção até bacana. Eu vi os meninos antes comentando sobre organização de produção, de associação para venda e comercialização. Em Porto Velho mesmo, a Prefeitura de Porto Velho fez um levantamento junto com pequenos produtores, aí em áreas de assentamento ou não, independentemente de onde era, para fazer essa questão da comercialização. E isso vem dando certo, mas precisa realmente de uma participação maior dos órgãos públicos para estar fomentando, para estar organizando esse pessoal. Eu vejo que a saída é assistência técnica. São profissionais de qualidade no seu local, fazendo com que as coisas aconteçam. Não adianta a gente ficar esperando com que a agricultura ou a produção agrícola brasileira cresça só através de utopias produtivas. Não. A gente tem que investir em profissionais qualificados, investir em profissionais para estarem prestando assistência técnica de qualidade, para que essa produção trabalhe, para que esses produtores se organizem, para que esses produtores consigam escoar seu produto, saber de suas reivindicações e dos seus direitos. E eu acho que tudo isso é
vem da assessoria técnica, da produção mesmo, do técnico que vai estar lá com eles. Então, eu queria... É mais eu achei bem interessante assim, isso. sabe? Não, eu achei bem interessante isso, porque realmente eu fiz aqui umas questões que seria acesso à água, as vias, né? Toda essa questão de diferença de bioma e tal, que eu ia fazer justamente isso. Um de cada, como a gente não pode fazer grupos, né? Um de cada estado falasse sobre as suas questões, né? E eu até usaria no final a questão da professora Laura, que seria qual é o fator ambiental que interfere mais na sua produção. E você falou, né, agora do seu lado. Então eu queria aproveitar que a gente tem aqui Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e tal. Quem poderia mais falar sobre essa questão, um fator ambiental que interfere da sua... Porque pra gente é muito importante esse encontro 3D também. A gente está ouvindo vocês, né?